É isso? Só um minuto. Sejam bem-vindas, irmãs. Estou muito animado, né? Essa semana foi uma semana de preparação desse momento tão especial, né? Para cada um de nós aqui. Temos a oportunidade de poder adquirir um pouco mais de conhecimento em relação ao Evangelho, né? E como nós podemos nos preparar para encontrarmos com Deus, né? Juntamente com nossas famílias. Ao guardar os convênios sagrados do casamento, certo? Nós iniciaremos, né, fazendo uma oração. Pediria que a irmã Andréa Monteiro pudesse fazer a oração. E eu gostaria que, se possível, Anderson, se a gente pudesse cantar um hino. Cantar, não, acho que tem é uma canção que eu gostaria que se tu pudesse encontrar aí, da primária mesmo, é da primária, e fala-se com amor. Não sei se você já. Oi, dá para me fazer? Andréia, a gente vamos cantar o hino, né, Anderson? Ah, tá. Vamos cantar Isso. e logo em seguida você faz a oração, ok? Eu achei um aqui, deixa eu só ver se é ele mesmo. Só um minutinho. É esse mesmo. Compartilhar aqui com vocês. Esse mesmo, Anderson. Vamos lá. Todos os dias vejo minha mãe se ajoelhar com toda a família e o Pai Celeste orar. A sua oração afasta meu temor em nossa casa. Fala-se com amor. Abençoado é nosso lar, tendo sacerdócio poder. Os nossos pais nos ensinam a ser obedientes ao Senhor, e assim porque em nossa casa fala-se com amor. Todos os dias vejo em nosso lar, tendo um sacerdócio celestial. Os nossos pais nos ensinam a ser obedientes ao Senhor, e é assim porque em nossa casa fala-se com amor. Eu me sinto perto do Senhor quando falo com muito amor. Já posso fazer? Sim, André, pode fazer. Querido amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um dia, por essa noite, por estarmos aqui reunidos para mais uma aula, para que possamos aprender e colocar em prática também. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, possa nos abençoar em nossas diversidades, que possamos sermos melhores.
a cada dia. Que eu possa perdoar para nossas falhas, que possamos também poder compartilhar com outras pessoas todo o conhecimento que temos. Que possamos sentir seu espírito na aula, que eu possa conduzir o professor para que ele possa nos ajudar da melhor maneira possível. Essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Andréia. Ah, muito obrigado. Ah, ok, Anderson, podemos iniciar? Ok, tá bom. Essa canção aí essa canção da primária, né? Falar com amor, e toda essa apresentação desse vídeo demonstra realmente que nós temos a perspectiva realmente de viver com nossas famílias para a eternidade, mas ainda assim nós podemos realmente sermos felizes aqui nesta terra, né? Amando, falando com amor, se dedicando à família, assim, cuidando de si, né? Cuidando de si individualmente e cuidando da família, né? E a aula de hoje, né? E fala como é que nós vamos nos preparar para viver de uma maneira onde nós podemos realmente a satisfazer a vontade de Deus e também satisfazer a vontade nossa individualmente, satisfazer a vontade da família também, né? E assim realmente viver de uma maneira onde todos nós queremos realmente de fato termos felicidade ao viver nessa terra, compartilhando com o seu companheiro durante essa jornada aí que nós temos aqui nessa vida mortal. Eu gostaria de iniciar compartilhando, eu gostaria que se vocês tiverem a Escritura, Doutrina e Convênio, 84, do 20 ao 21, né? Aqui em Doutrina e Convênios, 84, de 20 e 21, eu vou, eu gostaria que a gente pudesse ler e eu vou talvez explicar sobre o panorama, o panorama doutrinário dessa escritura, né? Ah, qual o significado da doutrina dessa escritura, né? O que ela representa ao termos a visão. Às vezes nós lemos uma escritura, né? E assim, a gente lê rapidamente, às vezes nós não compreendemos, e às vezes a gente lê novamente, ou às vezes nós lemos e oramos, ponderamos para saber e sentir qual é essa doutrina, qual é a vontade de Deus relacionada a essa escritura, a mim e a minha família, né? Alguém que já tem essas escrituras em mãos aí, Doutrina e Convênio 84, 20 ao 21, poderia ler para o grupo aqui? Eu poderia ler, presidente. Opa, por favor. Portanto, em suas ordenanças manifestasse o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifestará aos homens na carne. Pois, sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e vive. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto, e procurou diligentemente santificar seu povo para contemplassem a face de Deus. Eles, porém, Do endureceram... 20 ao 21, né? Eu li o 20... Está lendo 21 agora, né? Não, eu tô lendo já o 23 agora. Opa, é até o 21, mano. Obrigado. Ah, tá, ok. Muito obrigado, né? Então, aqui, a doutrina, né, dessa escritura, ela tem um significado, um poder, né, que a gente, assim, até eu lendo aqui, ao estudar essa aula, eu pude ver o poder que as ordenanças do Evangelho têm em nossas vidas, né? Vocês conseguiram observar aí qual o poder
que as ordenanças elas têm sobre a nossa vida? Elas, se alguém quisesse falar, se manifestar, fique à vontade. Mas, ah, então, então eu vou comentar um pouco sobre essa escritura aqui, né? Portanto, só frisando a doutrina. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Então, todos que recebem as ordenanças do Evangelho, sejam elas quais forem, elas exercem o poder da divindade de Deus em nossas vidas por meio dessas ordenanças, né? Sejam elas do batismo, sejam elas quais forem, certo? Ah, e fazer e cumprir os convênios é essencial para tornar-nos dignos das bênçãos eternas, né? Então, o princípio relacionado à Escritura é que a obediência aos convênios feitos por ocasião das ordenanças sagradas aumenta o poder da divindade em nosso casamento. Assim, a aula de hoje, né, nós vamos falar muito sobre o poder dessa divindade nas ordenanças e principalmente no convênio e na ordenança do casamento que nós, né, assim, quando nós recebemos essas ordenanças, certo? Ah, gostaria aqui de poder comentar assim, como estamos falando de ordenanças, estamos falando de convênios, né? Então, as ordenanças, na realidade, elas estão disponíveis a toda a humanidade. Todo mundo, todas as pessoas na Terra, elas têm, né, o direito, né, a receber essas ordenanças, desde que elas aceitem ou elas busquem realizar essas ordenanças e viver esses convênios relacionados às ordenanças. Todos têm esse direito. É um poder, né, dado por meio dessas ordenanças a todas as pessoas, que Deus dá a todas as pessoas. Então, assim, eu sei que eu vou falar sobre uma coisa assim que é muito simples, né? Todo mundo já sabe, já sei. Vamos falar, o que significa um convênio? O que é um convênio, né? O que é um convênio? E, na realidade, o que é um convênio? Lucas, o que é um convênio para você? O Lucas está aí, Manu, com você? Oi, presidente. Opa, boa noite. Boa noite. Ai dele que não esteja. Né? Vai. Um convênio é algo muito sagrado entre mim e o Senhor. É. Ok, perfeito. Andréa Monteiro, o que é um convênio para você? Tá certinho, Lucas, obrigado. É o que a gente faz no templo, né? Oi? Você pode repetir? O convênio é o que nós Tá ruim, tá ruim? fazemos no templo. É, você falou as ordenanças que nós fazemos no templo, é isso que você falou? Tá me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo, nós estamos ouvindo. Está conseguindo ouvir aí, Anderson? André? Tá falhando um pouquinho, mas eu entendi aqui exatamente isso que você entendeu sobre os convênios que nós fazemos no templo. É isso que ela disse que é um convênio. Perfeito, obrigado. Antes, dá para te compartilhar a tela, para me compartilhar os slides com eles aqui? Dá sim. Permitir aí. O senhor é co-host já, né, não? Já é. O senhor já consegue? Qual era a pergunta? Vocês conseguem ver a imagem aí? Sim. Sim. Oi, irmã André, nós conseguimos entender o que você falou.
Você falou sobre os convênios que nós fazemos no templo, não foi isso que você falou? Isso, aham. A Perfeito. internet tá fraca, eu não entendi direito a pergunta. Ah, mas é isso mesmo, os convênios que nós fazemos no templo também. Então, assim, lá no Guia das Escrituras, nós temos uma definição exatamente do convênio. É exatamente o que vocês falaram, que vocês estão falando aí, que vocês falaram, e tem mais algumas coisas relacionadas também. Vou colocar aqui. Vocês já estão enxergando aí? Agora? Consegue ver? Sim, Pronto. Até coloquei uma fotozinha aí, né? Uma aliançazinha aí com um casal. E aí eu gostaria que pudesse... A Jaqueline, você pode ler para nós, Jaqueline? Posso sim. Opa. Dá para escutar? Estamos ouvindo. Pelo menos eu estou ouvindo. Todo mundo está ouvindo aí? Acho que sim. Ok. Tá bom, vamos lá. Definição de convênio: acordo entre Deus e o homem, mas eles não estão em nível de igualdade no acordo. Deus estipula as condições do convênio e os homens concordam em fazer o que ele lhes pede que façam. Deus então promete aos homens certas bênçãos pela sua obediência. Os princípios e as ordenanças são recebidos mediante convênio. Os membros da igreja que fazem tais convênios prometem honrá-los. Por exemplo, no batismo, os membros fazem um convênio com o Senhor e renovam esse convênio participando do sacramento. Eles fazem outros convênios no templo. O povo do Senhor é um povo que faz convênios e todos são grandemente abençoados ao cumprirem os seus convênios com o Senhor. Pronto. Obrigado, irmã Jaqueline. Então, nós podemos ver que foi, além das coisas que o Lucas falou e a irmã Andrea falou, né, exatamente que tem algumas coisas que eles falaram que está relacionada aqui, que nós lemos da definição, e tem outras coisas que são relacionadas ao convênio, né? Então, nós podemos observar que o convênio, ele é uma coisa, assim de explicar, bem simples e relacionado aos convênios do Evangelho, às ordenanças que nós fazemos no Evangelho, né? E os convênios que nós fazemos relacionados a cada ordenança. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui do batismo, né? No batismo, que foi que nós, ao sermos batizados, ao recebermos essa ordenança, nós prometemos que nós íamos crer em Cristo, segui-lo e guardar os mandamentos, não é isso? Né? E se cumprirmos com os convênios, com esse acordo que nós fizemos, que esse acordo é entre eu e Deus, do batismo, se nós cumprirmos com esse acordo, nós, de acordo com a Escritura, fala que nós sempre teremos o seu Espírito, né? E que essa ordenança do batismo, né, ela é renovada à medida que nós vamos à igreja e recebemos o sacramento, né? Então, é renovada esse convênio, que nós vamos o quê? Crer em Cristo, segui-lo e guardar os mandamentos, né? Então, são coisas assim, os mandamentos, guardar os mandamentos. Então, assim, esse é a definição de um convênio, né? E fala-se que o povo da igreja, ele é um povo, né? Que são um povo imensamente abençoados, né? Ao cumprir os convênios com o Senhor, à medida que cumpre os convênios com o Senhor, né? Vou passar aqui. Aqui nós temos aqui, relacionado a esses convênios aqui, eu fiz aqui um gráficozinho aqui, onde nós podemos observar a condição de Deus e de um homem. Nós podemos observar lá, que acabamos de ler, que Deus ele está, né, num grau maior que nós, e aonde ele determina as cláusulas do convênio, né? E à medida que nós guardamos, recebemos certos benefícios, certo? Então, a obrigação e o benefício, né? Deus. Aqui nós temos aqui quem poderia ler aqui para nós aqui a parte da obrigação de Deus e o benefício.
Posso ler, presidente? Pode, por favor. A obrigação, ele concede a bênção prometida. Pronto. Deus, Benefício. certo. Sim, Deus. Deus, A obrigação dele é ele conceder a bênção prometida. E o benefício, ele recebe a pessoa ou o casal de volta em sua presença, o que constitui sua obra e sua glória. pronto. Isso está Amém. lá em Moisés 1:39. A glória de Deus é proporcionar imortalidade e vida eterna aos homens. Certo? Isso. Então, assim, olha só. Deus, quando nós fazemos convênio com Deus, né, aí tem na questão da obrigação, ele concede as bênçãos prometidas quando nós cumprimos com os convênios, com as ordenanças que nós realizamos e os convênios que nós fazemos relacionados a essas ordenanças. E o benefício? O benefício é para ele também, mas também para nós. Nós somos beneficiados mais uma vez, ou seja, ele recebe a gente de volta à sua presença. E o homem? Qual é a condição do homem aqui? O homem na sua obrigação. Qual é a obrigação do homem? Dos homens? A nossa obrigação. Cumprirmos as cláusulas estipuladas por Deus nos convênios. E o benefício? Recebemos as bênçãos prometidas quando nós cumprimos com convênios que nós recebemos ao recebermos as ordenanças, né? É interessante enfatizar que cada ordenança ela tem uma bênção, né? Uma bênção, uma promessa estabelecida para o nosso benefício, onde Deus ele coloca ao cumprirmos ao cumprirmos e obedecermos esses convênios, nós recebemos certas promessas e certos benefícios em relação à ordenança. Aqui, a despeito do nosso entusiasmo ou sinceridade, as bênçãos da eternidade estão ao nosso alcance, apenas se recebermos as ordenanças e guardarmos os convênios relacionados a elas, né? Então, assim, é uma coisa muito fácil de entender, né? Mas que muitas vezes, às vezes, com as adversidades, as dificuldades da vida ou as provações, às vezes isso daí às vezes se torna um pouco difícil, né? Então, de cumprir, né? Então é sempre bom a gente estar lembrando da nossa obrigação, né? Qual é a nossa obrigação com Deus ao recebermos as ordenanças? É cumprir com as cláusulas estipuladas por Deus no convênio. Vou passar aqui, e aqui eu tenho um diagrama, né, onde nós podemos ter uma definição melhor da, é, da questão do processo, né, do casamento, né, o casamento e do casamento que é selado e feito o convênio com Deus, né? Aqui na seta, a seta onde tem o homem, na primeira seta aí, no primeiro diagrama aí, nós temos o homem, a mulher e o contrato, né? Esse daí é um casamento feito hoje, né? Onde um bispo, ou um presidente de estaca, ou um tabelião, ou outros que realizam essas cerimônias, elas são feitas somente, né, por meio desse contrato, é válido pela sociedade e é válido também pela igreja, que tem que ser realizado, porque nós temos que cumprir a lei de cada país, certo? Então, aqui nessa seta, as setas entre o homem e a seta para a mulher tem uma representação, certo? As setas, elas podem representar o amor e o apoio que os cônjuges oferecem um ao outro, né? E a linha, ela pode se representar as suas obrigações um para com o outro, né? Então, como eu falei, que autoridade é necessária para tornar válido um casamento civil?
Então, como eu falei, né, aqueles que têm autorização, tanto na igreja ou aqueles que fazem o casamento que é válido no casamento, né, cartório, civil, tabelião, né, todas essas pessoas que realizam o casamento civil, né? E nós sabemos que o casamento, ele é feito somente para esse tempo e somente para esta vida, certo? O segundo diagrama, eu gostaria que alguém pudesse comentar, né? Pudesse pudesse interpretar esse diagrama aqui entre o homem, a mulher, o convênio e Deus. E aí, como podemos ter certeza que Deus está envolvido nos convênios que assumimos? A Andréa saiu ou ela perdeu o bom? Eu acho que ela não ouve mais. Ela tá aí, mas eu acho que ela não ouve mais. Daniela dos Santos, você pode. Você está ouvindo? Eu vou continuar aqui. Ah, me chamando? Opa, é, nós estamos aqui mostrando aqui um diagrama, Daniela. Estamos mostrando um diagrama aqui estamos falando sobre convênios, né, entre o homem, a mulher, e nós falamos aqui sobre esse primeiro diagrama aqui, nós estamos falando sobre o segundo aqui, né? E assim, tem uma pergunta logo abaixo: como podemos ter certeza que Deus está envolvido nos convênios que nós assumimos? Uhum. Deixa eu pensar aqui. Tá, enquanto você está pensando aí, eu vou ajudar aqui em relação às setas. Aqui nós temos Uhum. as setas, certo? Direcionado para a mulher, para o homem vindo de Deus, e do homem e da mulher indo para Deus. E no meio, um convênio que é feito, certo? A representação dessas setas do homem, de Deus para o homem, significa a autoridade de Deus, a expiação e os mandamentos de Deus, né? E outras, né? E as setas, direcionada do homem e da mulher para Deus representam a obediência, a oração do casal, né? E outras coisas que nós podemos também, vamos dizer, incluir, né? Então, assim, aí eu pergunto, como podemos ter certeza que Deus está envolvido nos convênios que assumimos? Eu acho que assim, sem esses convênios que nós fazemos, não tem tempo. E sem Deus, Oi? né, no meio do casal, eu acho que não tem como a gente um dia voltar à presença de conseguir passar pela diversidade. Entendi. Tá, entendi mais ou menos. Acho que o áudio tá muito, não está tá bem. Dá pra- Mas assim, entendi o que Consegue você. me ouvir agora? Oi? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Pronto. Agora sim. Eu estava falando sobre que sem os convênios que nós fazemos no templo, né? E sem Certo. o Senhor no casamento, né? No meio do casal, não tem como a gente conseguir ser fortes juntos, né? Sem conseguir também passar pelas diversidades. Certo. Então, Perfeito. precisamos fazer esse convênio, precisamos ter Deus, né?
no meio do casal. Pronto, perfeito. Entendi. Então, assim, como você falou, né, sobre o casamento no templo, né, e assim, e vamos passar por dificuldades, provações, mas quando nós fazemos o casamento, quando nós realizamos o casamento no templo, nós podemos dizer, como você está falando, né, podemos dizer que realmente Deus ele vai estar completamente envolvido por conta das promessas que nós recebemos ao recebermos essa ordenança no templo. É isso? Uhum. Perfeito. Tá certo, é isso mesmo. Obrigado. Tá? Ah, Uma coisa interessante que eu gostaria só de enfatizar aqui, só em relação a esse contrato, vamos dizer assim, na parte profissional, né, em relação ao contrato que nós, por exemplo, eu trabalho numa empresa, onde nós estabelecemos, empresa não, eu trabalho para a igreja, e onde nós temos que estabelecer alguns contratos com alguns serviços que nós recebemos a prestação de serviço, certo? Então, assim, nas cláusulas, tem várias cláusulas lá, ó, precisa fazer isso tal dia, precisa fazer isso tal, aquilo tal dia, né? Corte da grama, vamos dizer assim, corte da grama, pintura de parede e tal. Então a gente estipula as cláusulas de todas as coisas que precisam ser feitas, né? Trazendo para esse contrato aqui, né, entre o homem e a mulher, então a gente pode perguntar, né? Assim, e eles, quando uma pessoa que assinou o contrato para fazer tudo o que tinha que ser feito e não faz. Ou seja, vamos dizer assim, faz o corte num dia diferente, atrasa, ou faz a pintura no outro dia, ou negligencia um certo tipo de serviço. Ou seja, ele tem um contrato, e foi feito um contrato inicialmente, certo? Mas a parte que estabeleceu o contrato estaria satisfeito? Não, né? Não tá satisfeito, porque o contrato não está sendo, né, obedecido da maneira como foi tratado, né? Assim, é só um exemplo, né? Agora, se fizer tudo da maneira como foi estabelecido pelo contrato, o contratado, o que está contratando ficará feliz, né? E provavelmente será renovado o contrato. Assim, é só para personalizar um pouquinho essa mensagem em relação a esse triângulo, quando nós estabelecemos o convênio com Deus, quando nós colocamos Deus no centro das ordenanças e dos convênios que nós recebemos, né? Quando nós cumprimos esses convênios, ou seja, nós recebemos as ordenanças e essas ordenanças elas têm certas promessas, né? Tem certas bênçãos. Então, à medida que quando nós vivemos ou guardamos esses convênios, né, e lembramos e fazemos as coisas que está estabelecida relacionado à ordenança, aos convênios, nós recebemos a bênção prometida e estabelecida por Deus, tá certo? Vou passar aqui. Eu gostaria, como você falou agora, você falou, né, sobre esses convênios, sobre o casamento, sobre as adversidades, as coisas que elas surgem no decorrer da nossa jornada aqui nesta terra, né? O Elder Daley H. Oaks, né, ele falou sobre duas coisas importantes, né, ou como nós temos que tratar como prioridade em nossas vidas, né, tanto pessoal, né, e como coletivo, como, né, familiar, vamos dizer, né? Ah, Anderson, pode ler para a gente aqui, Anderson? Anderson, Posso ler sim. por favor, Anderson. Guardar os convênios sagrados do casamento. O elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: a maior prioridade dos santos dos últimos dias tem duas partes. Em primeiro lugar, procurar entender nosso relacionamento com Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo, e assegurar esse relacionamento por meio das ordenanças de salvação e do cumprimento de nossos convênios pessoais. Em segundo lugar, procurar entender nosso relacionamento com os membros de nossa família e assegurar esse relacionamento por meio das ordenanças do templo e do cumprimento
dos convênios que fizermos naquele lugar sagrado. Esses relacionamentos, assegurados do modo que expliquei, proporcionam bênçãos eternas que não podem ser conseguidas de nenhuma outra forma. Nenhuma combinação de ciência, sucesso, propriedade, presunção, proeminência ou poder pode proporcionar essas bênçãos eternas. Ok, Anderson, muito obrigado. Então, nós podemos, ó, aqui, assim, eu gostei muito dessa citação da H. Oaks, né? Que ele demonstra assim, uma certa preocupação relacionada à nossa condição, né? Nossa condição de membro da igreja e a nossa condição como fazer parte de uma família, né? Então, ele se preocupa assim. E aí eu fiquei pensando, uma certa vez, uma autoridade perguntou para mim, uma autoridade, um líder da igreja perguntou assim para mim, como é que tá o seu relacionamento com Deus e com Jesus Cristo hoje? Como é que você, como é que está seu relacionamento com Deus hoje? Né? E é a pergunta que eu faço aqui para nós. Como é que está nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, né? Ah, e aí a pergunta, como é que está o meu relacionamento com o meu cônjuge hoje, né? Será que eu consigo entender esse relacionamento com Deus, né? Será que eu consigo entender esse relacionamento com o meu cônjuge, né? E assim, são duas coisas importantes, né? Que realmente está nos mandamentos. Essa citação aqui relacionada, nós podemos observar que está relacionada aos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, amar a Deus é reconhecer e procurar entender o nosso relacionamento com Deus, né? E assegurar que esse relacionamento, que por meio das ordenanças, né, ele vai nos ajudar a cumprirmos com os nossos convênios pessoais, à medida que nós nos relacionamos e entendemos as ordenanças que Deus estabelece para nós. E, o segundo lugar, entender o nosso relacionamento com o membro de nossa família e assegurar que esse relacionamento, por meio das ordenanças do templo, irá cumprir com os convênios que fizemos naquele lugar sagrado. Porque aí, como a irmã falou, né, quando surgem as dificuldades, né, as provações, né, aí nós vamos lá, aí nós lembramos dos convênios que nós fizemos no templo, né? E isso vai nos ajudar a entender e compreender o nosso relacionamento com Deus e como é que está o nosso relacionamento com um membro da nossa família, ou seja, a nossa esposa, nossos filhos e tudo mais. Que ele fala, não tem nenhuma combinação, né, que possa proporcionar o sucesso, né, e as bênçãos eternas de cada indivíduo e de cada família. Alguém tem alguma pergunta aqui? Que eu estou só falando aqui, já estou com a garganta um pouquinho seca aí. E aí, se alguém quiser comentar ou falar alguma coisa ou contar alguma experiência bem brevemente, pode ficar à vontade, tá certo? Senão eu vou estar o tempo todo falando aqui e vocês só me ouvindo, tá certo? Aí eu nem sei se vocês conseguem, estão compreendendo o que eu estou falando relacionado à aula aqui. Vamos aqui em Doutrina e Convênio, né? Doutrina e Convênio 130, do 20 ao 21, e Doutrina e Convênios 136 ao versículo 4, certo? Lucas, você pode ler a Doutrina e Convênio 130, de 20 a 21, e não pode ler 136, 4. Essa escritura aqui, ela vai explicar exatamente sobre esse princípio e de obedecermos às ordenanças. Pode ler, Lucas, por favor? Posso sim. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus,
por, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Ok. Manu, pode ler o 126? 4. É a Manu para ler, Rocha? Pode, por favor. Tá, 31, 6, 4. E este será o nosso convênio. Caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Perfeito, Manu, obrigado. Aí tem duas perguntas aqui. Ah, as bênçãos do Senhor se baseia-se em quê? E da segunda, de que forma o fato de caminharmos de acordo com todas as ordenanças do Senhor nos ajuda a qualificarmos para a vida eterna? É duas perguntas. Acredito que o Senhor ele preparou todas as coisas para a gente aqui na Terra, né? E também o batismo, quando a gente se sela no templo, quando a gente toma o sacramento, todas essas coisas nós lembramos sempre dele. Toda vez nós lembramos da importância e o quão sagrado que é lembrarmos e fazermos isso, né? Ou todo domingo, ou quando a gente vai no templo durante a semana, né? E quando a gente vê um batismo também, né? Eu gosto muito de ver um batismo, porque sempre lembra do meu batismo, né? Então, todas as coisas, elas são importantes e essenciais, mas as coisas do Senhor que Ele preparou para a gente, né? Aqui na Terra, para que possamos lembrar dele ainda mais, né? Ok, obrigado, Lucas. Não, uma coisa interessante, né, Lucas, e também é frisar que, como você falou sobre batismo, assim, sobre outros princípios, né, e eu gosto até muito de lembrar, por exemplo, sobre a questão de um outro mandamento. À medida que nós obedecemos cada mandamento que nós recebemos, ou cada ordenança que nós recebemos, existe uma promessa, existe uma bênção, né? Então, à medida que nós obedecemos esses mandamentos, nós podemos receber uma bênção relacionada àquele convênio que nós fizemos, tanto do batismo, tanto do dízimo, tanto do dia do Senhor. Então, as bênçãos, elas se baseiam que na obediência ao qual a mandamento nós estamos dispostos a continuar obedecendo, certo? É isso, assim, só para acrescentar o que você falou aí, Lucas, tá certo? Então, o fato de caminharmos, né, de acordo com as ordenanças do Evangelho, vai nos ajudar realmente, de fato, a nos tornarmos mais semelhantes a Deus, né, à medida que nós caminhamos e nos esforçamos para guardar os convênios. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque senão já estamos quase chegando ao fim da aula. E eu gostaria de uma coisa que eu achei muito interessante na aula também, sobre a proteção que nós recebemos quando nós recebemos essas ordenanças e quando nós vivemos as ordenanças, os convênios que estão relacionados às ordenanças que nós recebemos. Eu vou passar aqui, tem uma citação do Elder Boyd Packer, que ele diz assim, ele diz o seguinte: não é raro que pais responsáveis vejam os filhos se desviarem por determinado tempo, devido à influência que estão fora de seu controle. Ele sofre pelos filhos rebeldes. Não compreende a razão por que isso aconteceu, já que se esforçou tanto para fazer tudo
tudo certo. Estou convencido de que um dia essas influências iníquas serão vencidas. O profeta Joseph Smith declarou: ele nunca ensinou uma doutrina mais consoladora que o selamento eterno de que pais fiéis e as promessas sagradas a eles feitas por sua valorosa a dedicação à causa da verdade. Não só a salvação, mas também a salvação salvarão sua posteridade. Orem por seus filhos negligentes e desobedientes. Continuem a ter fé. Tenham esperança e confiança até verem a salvação de Deus, né? Então, assim, a gente sempre é lembrado, né, que a, a, a salvação, ela consiste também em ser, assim, de nós nos esforçarmos individualmente e nós nos esforçarmos coletivamente. Quando alguém, se nós cumprimos com as ordenanças, com os convênios que nós fizemos relacionados às ordenanças, nós recebemos uma certa proteção, né? Tanto a gente como aqueles que estão ao nosso lado, né? A nossa esposa, nossos filhos, né? Às vezes, então, a diligência e obedecer esses convênios nos ajuda a proteger aqueles que estão próximos da gente, seja alguém da sua família, seja os seus filhos, sejam aqueles a quem você orar por ajuda, né? Ele diz assim, que essas influências iníquas, elas serão vencidas, né? Mas o Senhor espera que nós possamos cumprir com a nossa fidelidade. A nossa fidelidade é muito importante para que essas influências elas possam serem vencidas, né? Alguém tem alguma experiência relacionada a essa citação do Helder que eu acabei de ler aqui, de como a sua vida ela foi protegida por Deus por você estar sendo diligente ao guardar os convênios que você fez no batismo ou o convênio que você fez no templo? Se alguém quiser, pode compartilhar, certo? Você poderia só repetir a pergunta, por favor, presidente? Ok, vou repetir aqui. Eu perguntei se, assim, você já sentiu a proteção de Deus devido você ter se esforçado para ser diligente ao guardar os convênios que você recebeu? Ah, sim. Se eu recentemente, né? Eu passei por algumas alguns problemas de saúde e eu tive que ficar na UTI durante uns dias. Então, É, naquele momento eu senti que o Senhor ele tinha preservado minha vida ali, né? Porque meu caso era um caso muito difícil, né? Pelo que os médicos estavam falando, né? Que era um caso de óbito, né? Se tratava de um caso de óbito ali naquele momento. Então, eu senti que o Senhor ele havia preservado minha vida naquele momento ali. Claro, né, por meio dos convênios que eu fiz com ele em sua casa, eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo, eu estaria selado ao meu marido e minhas filhas, né? Que ele me teria, né, para toda a eternidade, se ele continuasse aqui fiel, né, aos convênios que nós fizemos com o Senhor no tempo. perfeito. Muito obrigado, mano, pela sua experiência. De fato, realmente, eu sei o quanto Deus ele honra aqueles que se esforçam para guardar os convênios que fez ao receber todas as ordenanças, desde o batismo até as ordenanças do templo, certo? E assim, eu tenho alguns exemplos na Escritura que nós não vamos ler, mas eu gostaria que vocês pudessem, se vocês quiserem marcar aí, Mosias 27:14, né? Mosias 28, de 5 a 7, né? E Mosias de 26, de 15 a 20, né? Então, aqui são algumas das histórias aqui do livro de Mórmon, onde, onde o Senhor, ele protegeu, protegeu aqueles que se conservaram fiéis em guardar os convênios que receberam.
né? Nós temos até aqui a história de Alma, onde ele permite abençoar, onde Deus, de forma que Deus abençoou a família de Alma por ele ter sido fiel e diligente, né, por seu filho. Aí fala a história do filho de Alma, que foi levado a conhecer a verdade, né, que ele orou que o filho dele estava num caminho errôneo, né, e aí ele começou a orar para que o Senhor pudesse abençoar a vida do filho dele, né? Então, ele mesmo sendo um profeta, alguém da sua família não estava cumprindo ali com os convênios. Mas a influência da fidelidade daquele homem ajudou alguém da sua família a ser protegido, né? Alguém da sua família a ser tocado para que pudesse mudar a sua vida, né? Então, aqui tem algumas histórias aqui que eu passei para vocês aqui nas Escrituras que contam exemplo de escrituras que o Senhor ele protege o casamento e a família quando nós ah, quando nós obedecemos os convênios de nossas ordenanças que nós recebemos. Certo? Aqui só para concluir aqui a parte aqui tem uma citação do presidente Joseph Field Smith e aqui antes de lermos essa citação aqui nós podemos observar que muitos profetas modernos, eles nos ajudam a compreender a natureza dos convênios que fazemos quando nos casamos no templo, né? Então, aqui são alguns ensinamentos dos profetas modernos que eu gostaria de compartilhar alguns slides com vocês aqui. E aí acho que são três slides aqui. O primeiro aqui eu vou ler, que fala exatamente sobre o Santo Espírito da promessa, certo? O Santo Espírito da promessa, o qual põe o selo da aprovação a toda a ordenança, do batismo, da confirmação, da ordenação, casamento. Então, assim, toda a ordenança, ela recebe um selo de aprovação, ou seja, promessa pelo Espírito, o qual põe selo a essa aprovação, né? E ele diz assim, a promessa é que as bênçãos serão recebidas por meio da fidelidade. Então, essa é a condição, fidelidade. Se a pessoa viola um convênio, seja do batismo, ordenação, casamento ou outro qualquer, o Espírito retira o selo da aprovação, né? E as bênçãos deixam de ser recebidas. Todas as ordenanças é selada como uma promessa de recompensa, baseada na fidelidade. O Santo Espírito retira o selo da aprovação quando os convênios são quebrados, né? Isso está em doutrina de salvação. O divórcio não faz parte do plano do Evangelho. Se a humanidade vivesse a humanidade inteira em estrita obediência ao Evangelho e naquele amor gerado pelo Espírito do Senhor, todos os casamentos seriam eternos e o divórcio seria uma coisa desconhecida. Então, aqui é uma citação do presidente Joseph Smith, onde fala que cada ordenança que nós recebemos um selo de aprovação concedida por meio do Espírito Santo, né? Então, à medida quando nós não obedecemos ou quebramos esse convênio que nós fizemos com Deus, esse selo é retirado, né? E nós deixamos de receber as bênçãos que são prometidas a cada ordenança que nós recebemos, seja lá do batismo, seja lá da confirmação, da ordenação ou do casamento. Deu para entender, irmãos? Deu para entender essa parte aí? Sim. Beleza. Então, tá bom. Então, aqui o presidente Gordon B. Hinckley, ele vai falar sobre a questão, sobre essa questão crescente, né? Quais são as consequências quando nós não guardamos os convênios, né? Quais são as consequências que nós podemos sofrer ao quebrarmos os convênios. Patrícia Pinheiro está nos ouvindo? Sim, posso ler. Por favor, Patrícia. O presidente Gordon B. Hinckley disse: muitas pessoas que se casam saíram de lares onde foram mimadas
mal acostumadas e, de algum modo, levadas a achar que no casamento tudo deve ser precisamente certo a toda hora, que a vida é uma série de diversões, que os apetites devem ser satisfeitos sem se levar os princípios em consideração. Quão trágicas são as consequências de um pensar tão vazio e irracional. Às vezes, poder haver motivo legítimo para o divórcio. Não vou dizer que nunca seja justificado, mas digo sem a menor hesitação que esta praga que existe entre nós e que parece estar crescendo em todos os lugares não é de Deus, mas sim a obra do adversário da retidão, da paz e da verdade. Ok, perfeito. Obrigado, Patrícia. Né? Então, assim, está bem, assim, claro, né, que às vezes muitas pessoas, assim, as pessoas, às vezes, ah, algumas pessoas têm a tendência de achar que talvez assim o casamento é a solução para resolver todos os problemas, né, que possam surgir em nossas vidas, né? E muitas vezes, às vezes, né, está acostumado com alguns modos, que talvez que achar que precisamente o casamento seria a coisa certa para fazer, né? E para que resolver todos os problemas, diversões, apetites, todos ser satisfeito em todos os sentidos, né? Então, assim, às vezes a gente se engana que, na verdade, o casamento é a coisa correta para fazer, certo? Que é estabelecida por Deus, é um convênio, uma ordenança que precisa ser feito, mas que, na maneira correta de se pensar, né? Que vão ser duas pessoas realmente completamente diferentes, né? Que vão estabelecer um convênio por meio da ordenança e vão se esforçar para viver todas as dificuldades, as adversidades que vierem, né? Para que um dia elas possam realmente, de fato, se amarem, se amarem, viver de uma maneira feliz, não somente nesta vida, mas para toda a eternidade, né? E realmente eu sei que, à medida que nós nos esforçamos para viver esse mandamento do casamento e cumprir com os convênios que nós prometemos ao casarmos, né, com o companheiro, com a companheira, nós estabeleceremos um alicerce seguro para os nossos casamentos, né? E aí nós estaremos no caminho que realmente leva de volta a Deus, né? E que todos esses pensamentos, né, relacionados à quebra desses convênios, eu quero dizer que não é de Deus, né, que vem do adversário. E nós temos que nos esforçar para cuidar disso, certo? Só para, vou ler aqui. Jaqueline, você pode ler para a gente essa outra citação do Elder Marion Homem? Posso sim. Diz assim: esses frutos do Evangelho, a certeza de que alcançaremos a vida eterna, paz neste mundo preservada por essa certeza, e no final a vida eterna no mundo vindouro, estão ao alcance de todos nós. Às vezes, porém, devido à nossa falta de entendimento deles e apreço por eles, sinto que os consideramos um direito adquirido. Supomos que, por sermos membros da Igreja, receberemos automaticamente todas as bênçãos do Evangelho. Ouvi pessoas alegarem que têm o direito a essas coisas porque passaram pelo templo, mesmo que não se esforcem para guardar os convênios que lá fizeram. Não creio que as coisas sejam assim. Podemos aprender uma lição com um relato feito pelo profeta de uma visão de ressurreição, na qual ele conta que uma das coisas mais tristes que ele já testemunhou foi o pesar dos membros da igreja que se levantaram numa ressurreição abaixo daquela que supunham que receberiam. Ok, muito obrigado, Jaqueline. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, a observar
nos convênios que nós fazemos, principalmente ao acharmos que, pelo fato de nós termos recebido todas as ordenanças, né, e que já está tudo realmente já resolvido, né, e que assim, é só um exemplo, que nós nos encontramos numa condição tranquila relacionado a Deus, né? Mas é que, ao observar essa mensagem aqui, do profeta, ele, né, dá um testemunho que, às vezes, né, a gente pode chegar numa condição não favorável, né? Ou acharmos que está tudo perfeito, que nós recebemos todas as ordenanças e está tudo certo, né? E achar que realmente nós estamos salvos no reino de Deus e temos uma má experiência, né? Tanto nessa vida como na vida futura, tá certo? Só para concluir a aula, aqui eu gostaria, assim, ao ler essa citação aqui do Elder Robert D. Hollis, ele diz o seguinte a respeito de nossos convênios, né, que cada um de nós recebemos. Diz assim o Elder Robert D. Hollis: conforme ensinado nessa escritura de Doutrina e Convênio 123:19, um vínculo eterno não se forma apenas como resultado dos convênios seladores que fazemos no tempo. Nossa conduta nesta vida determinará o que seremos por toda a eternidade futuras. A fim de recebermos as bênçãos do selamento que o Pai Celestial nos concedeu, precisamos guardar os mandamentos e agir de modo que nossa família deseje viver conosco na eternidade. Os relacionamentos familiares que temos aqui na Terra são importantes, mas eles são muito mais importantes por causa de seu efeito sobre nossa família, por gerações nesta vida e por toda a eternidade. É um mandamento divino que o marido e a mulher se amem um ao outro, acima de qualquer outra pessoa. O Senhor diz claramente: amarás a tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra, né? Então, essa citação do presidente, do Elder Robert D. Hollis, realmente me fez refletir um pouco mais sobre o convênio que eu fiz alguns anos atrás, ao ser selado com a minha querida esposa, né? E estamos juntos hoje já há 23 anos, né? E faz me lembrar dos convênios que eu fiz com ela há 23 anos. E todas as vezes, quando eu vou ao templo, eu tenho a oportunidade de relembrar esses convênios que nós fizemos, né? Ao participarmos das ordenanças que lá são realizadas, né? E o quanto eu sou grato a Deus por me esforçar a cada dia para viver o Evangelho, para que um dia realmente eu possa estar ao lado dela, ao lado dos meus filhos, né? De todos os meus filhos e de suas famílias também, né? Eu sei, né, que à medida que nós nos esforçamos para guardar os convênios, viver os convênios que nós recebemos e nos mantermos fiel, né, o Senhor vai nos conceder a bênção, né, de realmente podermos ter a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos ao nosso lado, né, e viver de uma maneira feliz, né, não somente nessa vida, mas para toda a eternidade. E eu sei, né, e presto meu testemunho a vocês hoje, né, sobre essa aula, né? Eu sei que às vezes é assim, uma aula longa, com muitos slides, né, mas eu espero que o Espírito possa ter tocado, né, cada um de vocês, né, seja com alguma mensagem aqui de algum elder, seja de alguma coisa que eu falei, né, de certa forma possa mudar, né, a sua vida, né, e ajudá-los nessa jornada que nós temos aqui nesta terra. Realmente eu sou muito grato por essa oportunidade maravilhosa que tenho de
poder compartilhar essa aula com vocês. Vocês não sabem o quanto tenho me esforçado e me dedicado para passar esses ensinamentos desses profetas, né, a cada um de vocês e também a mim, né? E eu quero dizer o quanto eu sou grato, o quanto tenho recebido a influência do Espírito na minha vida para me ajudar a guardar esses convênios. Irmãos, continuemos no caminho do convênio. Continuemos a guardar os convênios. Nos esforcemos a cada dia para sermos fiéis, para que possamos proteger a nós e as nossas famílias. E essa aula que eu compartilho com vocês e faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que nós vamos fazer só oração de encerramento, certo? E eu diria que a irmã Stephanie Souza Paz pudesse fazer a oração. Mas só um minuto. Tudo certinho aí? Só gostaria de pedir algo para vocês, né? Que a gente possa estar junto na próxima sexta-feira e vocês possam convidar também outros amigos, né, para poder assistir essa aula também, né? Quero dizer que será um prazer compartilhar essa aula com vocês na próxima sexta-feira. Irmã Stephanie, está ouvindo? Estou ouvindo. Você pode fazer a oração. Isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Anderson. Tchau a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Não esqueçam da lista de frequência, tá? Para aqueles que não assinaram ainda. A gente se vê. Tchau, boa noite aí.